Vivendo o Caminho Infinito. Capítulo 6. Eu sou a videira. Em algum lugar, nos dias de nossas antigas crenças teológicas, tínhamos a impressão de que a bondade de Deus para conosco dependia de sermos dignos ou merecedores, e que, se fôssemos maus ou tivéssemos pecado, Deus reteria nosso bem. Se algo deve ficar claro para aqueles que estão no caminho espiritual, é isto: Deus é amor, Deus é lei, Deus é princípio, Deus é inteligência divina e Deus é vida eterna. Se a vida dependesse de nossa virtude e se nossa maldade pudesse interferir na vida, ou se qualquer coisa pudesse afetar o fluxo harmonioso da vida, o que seria do ensino espiritual de que a vida é eterna e imortal? Diz alguma coisa sobre a vida ser imortal, se, quando e como fazemos certas coisas? Não, isso tornaria a vida imortal dependente de você e de mim, e não é. A vida imortal depende de Deus, e não há nada que possamos fazer para conquistá-la, e não há nada que possamos fazer para que Deus a retenha. Não podemos rezar a Deus para nos dar vida, e não há pecado que possa impedir a imortalidade e a eternidade da vida. Deus é amor. O que então você ou eu podemos fazer para mudar a natureza de Deus? Nosso próprio filho poderia fazer algo que mudasse nosso amor por ele? Não, claro que não. E se, do ponto de vista humano, somos capazes de dar amor aos nossos filhos, muitas vezes quando eles não o merecem? Quanto mais amor está derramando de nosso Pai Celestial. Podemos aceitar o fato de que Deus é amor ou não. Deus é amor se nos comportarmos de determinada maneira, ou somente quando somos dignos e merecedores. Por que devemos aceitar o fato de que Deus é amor e que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos? Será que o Mestre Cristo Jesus negou o bem ou a cura porque alguém era pecador? Em algum momento ele perguntou às multidões se elas eram boas ou se esbanjavam ou economizavam seu dinheiro? Ao ressuscitar os mortos, ele perguntou se aquela pessoa tinha sido moral ou imoral, honesta ou desonesta? Ou será que ele, ao contemplar o que o mundo chama de morte, destruiu toda a crença nela ao ressuscitar o indivíduo à vida? Todos nós sabemos a resposta para isso. Em nenhum momento de seu ministério, Jesus reteve a cura, o suprimento, o perdão, a restauração ou a reforma por causa da indignidade ou senso temporário de mal de alguém. O princípio é este: uma vez que Deus é amor, nosso bem deve ser infinito, sem qualquer si ou mas, porque a graça de Deus não depende de algo que você ou eu fazemos ou não fazemos.
A graça de Deus não pode ser negada. Podemos ligar ou desligar a eletricidade e podemos ligar ou desligar a água, mas não podemos iniciar ou interromper o fluxo de Deus. Deus é, e Deus é amor em sua perfeição e plenitude. Vamos agora considerar o princípio. Deus é vida. Isso não significa que Deus é vida aos 6 anos ou aos 16 anos. Deus é vida. Então, por que não é assim aos 60, 90 ou 120? A razão é que as palavras eu, mim e você entram em cena e dizemos minha vida ou sua vida, e imediatamente pensamos na data em uma certidão de nascimento. Se Deus é vida, que consequência tem a data em uma certidão de nascimento? Deus é a única vida e essa vida é infinita. É culpa de Deus se mudarmos, envelhecermos ou ficarmos doentes, fracos e decrépitos? A vida de Deus é infinita, eterna e imortal. E como essa é a única vida, podemos esquecer sua idade e a minha. Da mesma forma que Deus é amor, esqueçamos sua conduta e minha conduta. Porque alguns de nós podem ser bons ou maus hoje, alguns melhores, outros piores. Talvez alguns de nós estivemos melhores no ano passado do que neste ano, mas o amor de Deus por seus filhos não mudou. Nem o poder de Deus foi silenciado. O braço direito de Deus é poderoso. A mão de Deus não é encurtada. Deus é poder. Mas Deus sendo bom, Deus é bom poder. Deus pode então negar ajuda, suprimento ou paz de alguém. Não. Mas você e eu podemos bloquear, inserindo as palavras eu, mim e você. Eu posso não ser merecedor, ou eu posso não estar pronto ou ter entendimento suficiente, mas não depende do meu entendimento. À medida que avançamos no trabalho de cura, as primeiras chamadas serão para que o mundo chama de reivindicações menores. E em pouco tempo podemos começar a pensar: oh, eu tenho algum entendimento, ou estou obtendo resultados através do meu entendimento. Se o fizermos, nunca nos tornaremos praticantes ou professores bem-sucedidos, porque nunca poderemos curar através do nosso entendimento. Deus me livre de que a presença e o poder de Deus dependam do nosso entendimento. A cura é uma atividade do Cristo e é uma atividade do entendimento de Deus. Temos pensado em termos de minha vida, minha saúde, meu suprimento, meu merecimento, meu entendimento, e estes não estão de todo envolvidos. É a vida de Deus, a saúde de Deus, o suprimento de Deus, a dignidade de Deus, o entendimento de Deus. O Mestre deixou isso muito claro quando disse que por si mesmo nada poderia fazer. Era o Pai dentro. Portanto, era o entendimento do Pai. No momento
em que abrimos nossa consciência para o fluxo de Deus e paramos todo esse absurdo sobre nosso entendimento e nosso bom ou mau comportamento, podemos ter certeza disso. O fluxo de Deus apagará e purificará qualquer erro ou ação que esteja em nosso pensamento hoje e eliminará todas as penalidades por infrações anteriores. Devemos chegar à conclusão de que não é o nosso entendimento que faz isso, mas o de Deus. E devemos sair das velhas ideias e crenças judaicas de um Deus de punição e recompensa. Deus não é um Deus de punição e recompensa. Deus é amor. Deus é vida. Cada um de nós ainda tem alguma ideia de Deus, transmitida desde o treinamento infantil, sob os ensinamentos ortodoxos e teológicos, no sentido de que o favor de Deus pode ser obtido por certos atos de omissão ou comissão. Muitos não acreditam que o favor de Deus pode ser obtido por certas formas de oração, adoração ou autodisciplina. Isso não é verdade. Disto devemos ter certeza. Deus não é influenciado pelo homem, isto é, não é influenciado por você e por mim, individualmente. Deus é a luz, e se sairmos para a luz, estaremos nela. A chuva de Deus cai, e se quisermos, devemos sair para a chuva. Deus é, e Deus é amor. Deus está derramando sua graça infinita, mas por causa do uso das palavras como eu, mim e meu, não estamos aceitando. Devemos abandonar essa crença de que desempenhamos um papel na obtenção do amor de Deus. Devemos abandonar essa crença de que desempenhamos um papel na obtenção do amor de Deus, da graça de Deus ou da dádiva de Deus, e lembrar que a única parte que desempenhamos é aceitá-lo, abrindo nossa consciência para recebê-lo. Os escritos do Caminho Infinito contêm centenas de verdades, mas na verdade há apenas uma verdade que devemos conhecer. Esta verdade é a natureza de Deus. Medite neste único pensamento. O que é Deus? Qual é a natureza de Deus? Qual é o caráter de Deus? Quais são as qualidades de Deus? Qual é o Deus verdadeiro? Não o Deus que fomos ensinados a adorar quando crianças, ou que adoramos por ignorância. Tente esvaziar os recipientes que já estão cheios, porque eles não podem ser enchidos com um vinho novo. Mesmo se você tiver 70 anos, esvazie seus antigos conceitos errôneos e esteja disposto a começar tudo de novo, com a admissão de que você não conhece a Deus, ou você estaria mostrando mais da graça de Deus. Esqueça tudo o que você pensou ou aprendeu sobre Deus e comece de novo com esta pergunta: o que é Deus? No momento em que você começar a perceber que Deus é amor, você saberá que esse amor flui, irrestrito, ilimitado e livre,
porque a natureza de Deus é infinita. Seria impossível para Deus nos entregar apenas uma pequena porção de amor. Seria impossível para Deus nos dar 90% de saúde. E seria impossível para Deus nos conceder 60, 70 ou 80 anos de vida. Embora seja verdade que estamos apenas demonstrando uma pequena porção de amor e suprimento, e apenas 60, 70 ou 80 anos de vida e força, pode ser perfeitamente verdade que não há muito amor entrando ou saindo de nós. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a falsa crença de que, se apenas pudermos encontrar a fórmula mágica, de alguma forma podemos iniciar o bom fluir de Deus, ou que, por alguma razão, interrompemos o bem de Deus. Não é fantástico acreditar que devemos viver 60, 70 ou 80 anos com boa saúde e força quando a única vida que temos é Deus? E a vida de Deus é infinita e não depende do que fazemos sobre ela. A vida depende da capacidade de Deus de manter sua própria vida imortal, eternamente e infinitamente. Não é estranho que muitos tenham tão poucos confortos da vida quando o Mestre nos disse que a verdade é o Consolador. Ele não disse que Deus enviaria uma quantidade limitada de conforto, mas disse o Consolador, a plenitude do Consolador. Todo esse tempo ficamos satisfeitos com uma pequena porção, porque acreditamos que isso é tudo o que ganhamos ou merecemos. Ao fazer um testamento, não devemos perguntar quanto cada um de nossos filhos merece e dizer: este tem sido bom, então vamos deixar-lhe uma quantia justa. E como este não foi muito bom, vamos cortá-lo. Mas porque este tem sido muito bom, vamos deixar para ele uma grande quantia. Não, devemos dizer: temos 3 filhos e vamos dividir igualmente entre eles. Quão mais generoso é nosso Pai Celestial, e quanto menos o Pai julga do que nós. Deus não está sentado em julgamento ou condenação por causa de nossos pecados, porque a única razão por trás de nossos pecados, faltas e erro é a ignorância. Somos responsáveis por nossa ignorância? Não. Nós ouvimos primeiro este e depois aquele, e através de um sentimento de obediência, lealdade ou medo, aceitamos falsas crenças, mas a escola da vida está aberta a qualquer um de nós, a qualquer momento que desejarmos, para começar a aprender. E em nossa iluminação encontraremos a liberdade. É somente na ignorância que encontramos discórdia, limitação, pecado, doença e morte. Em nossa iluminação encontramos abundância, liberdade, imortalidade e eternidade infinitas. Portanto, independentemente de nossa idade, lembre-se de que há apenas um assunto sobre o qual precisamos ser iluminados. Qual é a natureza de Deus? Deus é luz e nele não há treva alguma.
1 João 1:5. Você pode ver Deus como o grande amor do universo, em quem não há ódio, inveja, ciúme, malícia, vingança ou mesmo lembrança do passado. Você pode ver Deus como uma vida imortal, eterna e infinita? Nesse caso, você pode trazer harmonia para seus corpos e vidas de um dia para o outro. É apenas a crença de que você está ou não está fazendo algo que está causando doença e pecado na carne. É apenas a crença de que o erro está dentro de você e ele não está. Portanto, tente se lembrar desta verdade. O homem nunca pode influenciar Deus. Deus é totalmente bom e a graça de Deus dura para sempre. Elimine o uso de eu, mim, meu e centre seu pensamento totalmente na palavra de Deus. Faça a si mesmo estas perguntas: Deus está retendo algo bom? Deus pode reter? Existe alguma razão para Deus reter? Deus tem o poder de desligar sua própria benevolência, amor, proteção e cuidado? Não há ninguém nesta terra grande o suficiente para fazer Deus fazer mais do que Deus. Ele próprio está fazendo, e nenhum pecado grande o suficiente pode impedir Deus de ser Deus. No 15º capítulo de João, lemos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo, e murcha. E homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 1, 12. Agora,
volte para. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Vós sois os ramos. Em sua mente, visualize um tronco de árvore, do qual crescem muitos ramos. Agora, remova o tronco. Tudo o que resta são ramos soltos pendurados no espaço, desconectados uns dos outros e desconectados de qualquer coisa, cada um sob a necessidade de se sustentar ali, no ar. Isso, claro, é uma impossibilidade, e em pouco tempo cada um desses ramos será usado a pequena vida que havia em si mesmo e terá caído. Agora vamos restaurar o tronco da árvore e observar o que acontece com os ramos. Nós os encontramos todos conectados com a árvore, e a própria árvore enraizada e alicerçada na terra, da qual está atraindo para si todos os elementos da terra, desta grande terra na qual a árvore está enraizada. A umidade, o sol, a substância e os minerais da terra estão sendo atraídos para a árvore. E tudo o que é necessário para o crescimento e desenvolvimento da árvore está fluindo para os ramos. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Cristo é a videira ou o tronco e nós os ramos. Cada indivíduo parece ser um ramo sozinho, desconectado, separado e apartado de todos os outros ramos. E você provavelmente está se perguntando como ele pode viver por si mesmo. De onde ele tira sua vida, sabedoria e suprimentos? O que o apoia? Cada um está correndo, lutando e se esforçando por seus esforços individuais para a felicidade e a salvação, como se essa luta fosse manter e sustentar sua vida. E aqui as Escrituras afirmam claramente que somos ramos, mas que estamos ligados à videira. O Cristo é essa videira. Portanto, embora invisível ao sentido humano, cada ramo está conectado com todos os outros ramos. Nenhum de nós está separado e apartado do outro, porque estamos todos ligados à videira. Chamamos isso de Cristo, o Espírito invisível de Deus, ou o Filho invisível de Deus. E cada um de nós está ligado ao outro por causa desta videira, ou tronco central. E porque estamos ligados a esta videira central, somos menos dependentes de nosso próprio poder, força e sabedoria. Por causa desta videira, não precisamos viver uns dos outros, ou disputar e lutar uns contra os outros. Estamos unidos na videira. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo, mas damos um passo adiante e aprendemos que meu Pai é o lavrador, Deus, a verdade universal, a vida universal, a mente divina, o amor infinito e o lavrador,
ou o equivalente da terra em que a árvore está enraizada e aterrada. Somos ramos invisivelmente ligados à videira, que por sua vez é una com Deus. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim e eu nele. E assim, este Cristo invisível, este tronco invisível da árvore ou da videira, arraigado e alicerçado em Deus, recebe todo o bem nele e o derrama em nós. Você não vê que nosso suprimento não depende de nós? Assim como o suprimento do ramo da árvore não depende de si mesmo? O ramo depende apenas de seu contato com a videira e do contato da videira com o solo, o lavrador ou o pai interior. Como estudante, você é um ramo e quando vai a um professor ou praticante, ele pode ser temporariamente a videira, o Cristo, mas somente se o professor souber que por si mesmo ele não é nada além daquela videira. Deus, o Pai interior, é o lavrador e o professor é um com o lavrador. Em sua unidade com Deus, o lavrador, toda a verdade, a cura e o suprimento de poder fluem do Pai, através dele para você. Foi através dessa realização que o Mestre foi capaz de alimentar e curar as multidões. E é através dessa mesma realização que qualquer professor ou praticante pode ser o meio pelo qual o bem flui para você. Depende de você? Não. Depende do praticante ou do professor? Não. Depende da graça de Deus fluindo da videira para os ramos. E enquanto a videira permanecer enraizada e alicerçada em Deus, Deus fluirá da videira para você. Por favor, lembre-se de que nem sempre você precisará de um professor ou praticante para ser sua videira. Esse é apenas um relacionamento temporário. O Mestre disse a seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá até vocês. João 16, 7. Em outras palavras, depois que esta verdade foi demonstrada pelo contato com o professor ou praticante, e depois que você ganhou sabedoria na compreensão de que a cura não veio dele, mas meramente através dele, do Pai interior, você está pronto para a próxima etapa. É então que você vai perceber o Cristo invisível, a videira, não é necessariamente uma pessoa, nem mesmo um Jesus, mas o Cristo é a parte invisível em mim. Portanto, eu, como ramo, estou conectado com esta parte invisível de mim. E ele, por sua vez, está enraizado e fundamentado em Deus. É o Filho de Deus em mim. Então, o Cristo está no Pai e o Pai está em mim. Essa realização é a verdade curadora. A esta altura, você deve estar se perguntando se há algo que você possa fazer ou não fazer, que possa interromper esse fluxo do bem. Sim, existe uma coisa.
Você pode esquecer que existe uma videira invisível à qual você está conectado. Você pode esquecer que o Pai é o lavrador e que todo o bem de Deus está fluindo. Você pode começar a acreditar que estou separado e apartado de você, ou que você está separado e apartado de mim, e que, se você negar algo de mim, você se beneficiará. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A menos que você reconheça sua unidade consciente com a videira invisível, o seu Filho de Deus, você não pode fazer nada. Você será cortado e será um ramo usando seus velhos 60, 70 anos de vida, e finalmente você vai secar e cair. Você é cortado, não por Deus, mas porque você não permaneceu em Deus e permitiu que sua palavra permanecesse em você. No momento em que você se separa como um ramo e se esquece de sua união com o Cristo invisível, só porque você não pôde o ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, e então decidir que você não o tem, ó homens de pouca fé. Mateus 8, 26. Você será cortado. Lembre-se, sempre, mesmo em seus problemas mais terríveis, em suas piores doenças ou em seu pecado mais terrível, que você ainda está conectado com esta videira invisível e que, por sua vez, está enraizada e alicerçada em todo o Pai, a totalidade do lavrador. A própria natureza de Deus impede que Deus retenha seu fluxo na videira e através da videira, em você e em mim. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Mas isso não significa que você deve pedir no sentido de: dê-me uma casa mais bonita e um automóvel melhor. Não, não, não. Você apenas tem que pedir o que quiser, mas peça pela continuação da graça infinita. Peça pela realização contínua da onipresença. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4, 3. Deus é Espírito e ninguém pede ao Espírito por coisas materiais, que é exatamente o que fazemos quando oramos por coisas. E então nos perguntamos por que não são recebidas. É então que alguém pode dizer: bem, você não vai à igreja com muita frequência, não é muito gentil ou misericordioso e não lava seus pratos ao meio-dia. Então, você realmente não merece muito. Deus é o Pai infinito. Pense até que ponto você é pai ou mãe. E então, pense em Deus como um Pai infinito. Deus é Pai infinito. Não faz acepção de pessoas e, através da videira invisível, está continuamente
nos enchendo com tudo o que é necessário para nosso desenvolvimento. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Você entende o significado disso? Seu Pai é glorificado apenas na proporção em que você dá muitos frutos, ricos frutos. Seu Pai é glorificado por economizar ou por ir a um mercado pedindo cortes de carne mais baratos e produtos mais baratos. Seu Pai não é glorificado quando você tem que se dar bem com um automóvel de terceira mão. Não, não, não. Isso não glorifica o Pai. O Pai não exige que você tenha nada no reino material, mas o que você tem de bom é apenas a evidência da glória do Pai e não a sua. Se você tem uma boa casa ou uma boa renda e começa a acreditar que é responsável por eles por causa de sua compreensão ou de sua bondade pessoal, não se surpreenda se for cortado deles. Isso seria porque você estava glorificando suas próprias qualidades, sua própria natureza e caráter, e essas que você não possui. Porque tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Marcos 10, 18. E quando você percebe que a glória de Deus está se manifestando através desse bem que veio a você, você pode esperar frutos ainda maiores, porque você reconheceu a fonte. Em todos os teus caminhos, reconhece-o. Provérbios 3, 6. E ele lhe dará um bem ilimitado e abundante. Se vós guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. O Mestre deu apenas 2 mandamentos. Um era amar a Deus e o outro era amar o próximo como a si mesmo. Como você pode amar a Deus, exceto na compreensão de Deus como amor? Como você pode amar a Deus se acredita que Ele está negando algo de bom, ou o está punindo, ou fazendo algo que você não faria a seus próprios filhos? Você pode amar e honrar a Deus somente se você puder vê-lo com uma vida gloriosa e infinita. Uma vida livre, desimpedida e não afetada pela virtude ou transgressão do homem. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é visualizar aquela árvore e lembrar que todo o ramo é seu próximo e que seu próximo está obtendo o seu bem através do mesmo Cristo invisível, do Pai, o lavrador. Pode ser necessário, ocasionalmente, mesmo enquanto você faz esta oração por seu próximo, que você, temporariamente, empreste ou dê a ele alguns dos seus bens do mundo, para ajudá-lo em um estágio agudo de carência ou limitação. Mas você nunca terá que assumir continuamente para apoiar ou suportar os pobres merecedores, porque não haverá pobres merecedores se você amar o seu próximo como a si mesmo. Cada vez que você vê um indivíduo em alguma forma de pecado, doença, carência, limitação, deformidade ou até mesmo morte, apenas dê uma olhada em sua árvore
e silenciosamente perceba: obrigado, Deus, por esse tronco. Esse tronco une todos em unidade e permite que cada um extraia da única fonte infinita e não um do outro. É então que você está amando a Deus supremamente e ao seu próximo como a si mesmo, porque você conhece a mesma verdade sobre o seu próximo que conhece sobre si mesmo. O mestre teve cuidado de descrever próximo para que ninguém se enganasse. Seu inimigo é seu próximo e, portanto, quando você orar por seu próximo, certifique-se de incluir seu inimigo, pois a menos que ore por aqueles que o perseguem e abusam de você e os perdoe até 70 vezes 7, você está amando apenas certos próximos e as pessoas se encontram em um grande problema por fazerem exatamente isso. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Você entrega a sua vida toda vez que declara: eu não tenho vida. Deus é minha vida e Deus é sua vida. Deus é a única vida, o único amor, a única substância e o único suprimento. Cada vez que você alcança a verdade, alguém está entregando seu senso pessoal de vida na realização que a vida dele, sendo a vida de Deus, é a sua vida. Sua vida, sendo a vida de Deus, é a vida dele e é uma vida. Então, quando você desiste desse senso pessoal de vida e diz: esta não é a minha vida, esta é a vida de Deus que é minha, você automaticamente se despede de um período de 60 ou 70 anos e está ressuscitado na realização do bem como o infinito de sua vida. Nessas passagens de João é encontrada a verdadeira visão de Deus, o infinito invisível, como a fonte de todo o bem, que de forma alguma pode reter qualquer bem. O bem está sempre se derramando individualmente no que é chamado de Filho de Deus, o Cristo, que é a parte invisível de você. E então, através desse você invisível para o corpo físico, para a mente, alma e espírito do ser individual, para mostrar a glória de Deus. O ramo não pode dar frutos por si mesmo. Então, não pode haver bondade pessoal, saúde ou riqueza. O ramo pode puxá-lo através da videira, da divindade. A declaração do Mestre: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o tira. João 15, 2. Pode levar alguém a acreditar, afinal, que talvez Deus castigue de alguma maneira, mas isso não é verdade. Se você não permanecer nesta verdade, se não mantiver sua unidade consciente com o Cristo dentro de você e através dele, sua unidade com o Pai, você será cortado. Será você se separando da graça de Deus.
e assim sendo cortado, destruído, queimado ou murchado. Permanecer nesta verdade é viver e se mover e ter seu ser nesta consciência de sua unidade com Cristo e da unidade de Cristo com o Pai. Isto, é claro, não significa que você está conectado com as pessoas, mas conectado com o invisível, de modo que se você estivesse no meio do oceano ou no deserto, seria capaz de dizer: "Ah, mas ainda sou um ramo da videira, e a videira ainda está ligada ao lavrador, Deus, e, portanto, o lugar em que estou é solo sagrado." Cada vez que você tem pensamentos de desesperança e desespero, é como se estivesse reconhecendo que você é um ramo cortado da videira e a videira do lavrador, e que você não pode alcançar nenhum dos dois. Ainda assim, o tempo todo, Ele está bem aqui onde você está. Ele está dentro de você e Ele é onipresente. Eu vou preparar-vos um lugar para que, onde eu estiver, ali também vós possais estar. João 14, 2, 3. Você pode estar se perguntando: onde eu estar? Onde quer que você esteja, a videira e o Pai, o lavrador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você deve sempre se lembrar de que o lavrador, Deus, não dá e nem retém. Ele continuamente só é. A sua videira, o Cristo, não está assentado no julgamento, mas está aqui para abençoar e perdoar, fornecer e amar. Qual foi a missão do Mestre? Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Mateus 11, 4, 5. O Cristo está aqui para apoiar, fornecer, manter, sustentar, curar, perdoar e regenerar. Ele está aqui para ressuscitar do túmulo e trazer a ascensão. Não há nenhuma palavra em toda a mensagem e missão do Mestre que dê qualquer motivo para autocondenação. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, 11. Se você retornar ao antigo estado material de consciência e não permanecer na palavra, você será cortado repetidamente. Cada vez que você se esquece de que é um ramo ligado à videira invisível, que por sua vez está ligada ao lavrador, o Pai interior, você está cometendo um pecado. Você pode ser um pródigo 12 vezes se desejar, mas você pagará a penalidade. Se você voltar à crença de uma individualidade separada e apartada de Deus, um ramo pendurado no espaço, você trará sobre si a falta e a limitação de suprimento, saúde, força
e eternidade. Mas, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis e o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.